Você vai aprender a falar meu sobrenome até o fim do doutorado. Repete. Virtsi Bradic. Virtsi Bradic. Virtsi Bradic. Olha aí. Virtsi Bradic. O João falou que ficar. Bom, gente, minha experiência com esse doutorado até agora não tem sido tanto a circunscrição de um tema ou de um arquiteto ou de uma obra específica, mas eu acho que tanto quanto isso a perseguição de uma narrativa que sirva de veículo para colocar um tema que é subjacente à obra arquitetônica, que é a prática, que é a técnica do projeto, que são as ações que informam esses objetos. Então, de alguma maneira, é como perseguir um sujeito oculto, né? Porque o arquiteto está subjacente nessas obras, mas de maneira implícita. Então, isso então, essa reflexão que eu quero fazer hoje é uma reflexão acerca dessa narrativa, de que tipo de narrativa a gente pode elaborar para que certos aspectos da prática do projeto sejam colocados de uma forma narrativa. Quando o Kafka escreve o processo, é importante, essa palavra é uma palavra crítica, ele escreve a história de um sujeito que é preso uma certa manhã, sai de casa, e a razão pela qual ele está sendo preso não é explicada, e ele é detido e depois ele é solto, e a gente fica durante todos os episódios do livro sem saber direito do que ele está sendo acusado, se ele vai de fato ver um juízo, uma corte, e existe uma tensão nessa narrativa, porque o Kafka joga muito bem com essa tensão, porque nós temos uma expectativa do que seria um processo, e quando essa expectativa ela é repetida às vezes, essa expectativa por uma normalidade, ela é frustrada, a gente tem uma experiência, digamos, de desconforto surreal, né? O Kafka, essa narrativa termina com a execução do personagem, e a gente termina o livro sem saber por que ele foi executado, se ele foi julgado ou não, e essa busca por sentido, ela termina como sendo frustrada. Então, essa narrativa do Kafka, ela joga justamente com a nossa tendência, a nossa propensão a buscar esses padrões e buscar significado nesses padrões, né? A narrativa do suspense, por outro lado, ela não lida só com a nossa busca por padrões de causa e efeito. Ela se vale da nossa intuição de solucionar problemas, né? Então, de maneira arquetípica, a narrativa do suspense, ela te oferece uma série de fatos, mas não te oferece todos. Você fica intuindo ou procurando a explicação por esses eventos até um antecipado desfecho, onde, digamos assim, uma história se fecha. Então, de alguma maneira, a gente tem todo um gênero narrativo que se dedica à nossa tendência por procura de padrões e de significados e a nossa curiosidade de especular e de elaborar hipóteses. E o que isso tem a ver com a narrativa arquitetônica e
e é por isso que eu imagino que, pelo menos para mim, tem sido, eu acho, um ponto crítico da elaboração dessa narrativa, quais são os movimentos que a gente costuma fazer quando elabora uma narrativa arquitetônica, ou quando conta uma história arquitetônica. Por um lado, é uma narrativa histórica que a gente está muito habituado, porque a gente conhece muito bem, que ela parte dos tipos, né? E coloca esses tipos num episteme um em relação aos outros, e coloca isso em epistemes sucessivos, né? Relaciona isso com os momentos históricos, com conjunturas políticas, com outros movimentos culturais que são contemporâneos a um determinado movimento arquitetônico. E essa foi uma prática que a gente herdou dos historiadores da arte. Inicialmente, eu não vejo problema nenhum com isso. O que eu vejo que não seria possível a gente comunicar o significado arquitetônico se cada objeto, cada artefato fosse o seu próprio tipo. Sem a gente organizar e de alguma maneira rotular, mesmo que sendo uma aproximação, essa comunicação de valores ela se torna inviável. Mas a questão que eu tenho em relação a isso é que, mesmo quando a gente pega uma linha do tempo elaborada pelo Charles Jenkins, na qual ele procura flexibilizar um pouco essa tipificação, e faz de uma maneira até pobre, até bem-humorada, procura sair um pouco da iconografia, é difícil escapar dos tipos e de certas categorias arquetípicas para você comunicar uma narrativa. Agora, a dificuldade que eu tenho com essa narrativa e a razão pela qual eu acho que ela não me serve para falar de um processo arquitetônico é que essas narrativas elas são baseadas em objetos prontos. Eles não contam a história da feitura desses artefatos. Então, de alguma maneira, quando a gente entra numa biblioteca e busca literatura sobre obras arquitetônicas, a maioria é como se a gente adentrasse uma cidade onde só tem adultos. Estão todos perfeitamente formados, desenvolvidos, e eles não têm passado. A história da feitura desses objetos, a gente é muito carente dela. Então, é por isso que eu vejo que a história que a gente tem, a grosso modo, da arquitetura, ela é muito eficiente como veículo cultural, como consolidação de um acervo cultural arquitetônico. Mas esse acervo, ao não computar esse elemento da feitura e desses estágios intermediários, ele acaba não sendo uma serventia direta para quem quer projetar. Isso eu me vejo assim, né? Eu me vejo como arquiteto projetista, me vejo como designer, e como professor eu me vejo como professor de projeto de arquitetura. Então, existe que outras experiências a gente pode buscar para, de alguma maneira, a partir de uma obra, ao invés de fazer uma elaboração de uma narrativa que é da obra para fora, ou seja, o ponto de partida é a obra finalizada em direção a outros epistemes maiores, outros conjuntos e associações que vão dali para fora, como é que a gente, de alguma maneira, percorre o caminho inverso e a gente sai da obra em direção ao artista. E é isso que o Roland Barthes tentou fazer nesse ensaio chamado SZ. Esse é um ensaio sobre
conto do Balzac, que é um short story, né? É um conto de 36 páginas, sobre um sujeito que se apaixona por uma soprano numa ópera e dá um nó danado para conquistá-la e termina raptando a pessoa, para depois descobrir que, na verdade, ela era ele, e ele era um castrate, né? Então, a voz de soprano. Isso, numa Paris do século XIX, tem as repercussões e as questões existenciais que tem. O Barthez, interessantemente, ele desenvolve um ensaio de 270 páginas sobre um conto de 36 páginas. Né? E ele identifica no Balzac 5 estruturas narrativas que acontecem simultaneamente, e ele faz uma análise estruturalista, né, dessa obra. Então ele fala sobre a questão temporal, sobre a questão simbólica, sobre hermenêutica, ele fala sobre uma série de estruturas narrativas, e ele vai desconstruindo e reconstruindo essa narrativa do Balzac a partir desses parâmetros que o Barthez oferece, desses parâmetros narrativos. E é claro que essa é uma análise exaustiva e muito extensa, mas que busca justamente não fazer uma análise da obra do Balzac pelo ponto de vista da literatura comparada, ou seja, essa obra dentro da obra do Balzac, a obra do Balzac dentro da obra dos seus contemporâneos, e dentro de uma questão da literatura ocidental um pouco maior. O Barthez faz o caminho inverso, ele vai em direção à escrita do Balzac, de que forma esse cara escreve, de que maneira ele usa essas estruturas e ele justapõe essas coisas todas para construir essa narrativa. É muito importante que o Barthez também coloca essa obra, o SZ, no contexto de ensaio. E esse ensaio está exatamente numa encruzilhada entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo, porque uma vez que essas estruturas, elas são estruturas propostas pelo Roland Barthes, e a obra do Balzac ela é endereçada a partir dessas estruturas, você cria uma certa confusão, porque há uma interferência de fato entre a estrutura analítica que o Barthes propõe e o objeto do fato escrito que ele está se reportando. Então, essa confusão, como é que eu vou dizer, interferência entre escritor e leitor, ela de alguma maneira marca essa transição entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo. Será que a gente tem alguma coisa semelhante que tenha sido feita na arquitetura? O espanhol José Queclas fez um estudo de 630 páginas sobre a Ville Savoie. Ele ficou 3 anos na Fundação Le Corbusier e ele se propõe a estudar todos os materiais que ele tinha disponível sobre a Ville Savoie. Em princípio, ele fez um estudo de 80 páginas. Esse foi um estudo gerou bastante polêmica, bastante resposta. Depois eles fizeram um livro, que é um calhamaço de 630 páginas, explicando o processo que ele percorreu. E ele oferece, por incrível que pareça, depois de não sei quantos anos de estudo, ele oferece uma perspectiva nova sobre a Ville Savoie, porque ele consegue identificar 24 estágios intermediários de desenvolvimento desse projeto. Ele remodela, ou seja, ele dá uma uniformidade visual, né, de forma que a gente consiga identificar os passos da criação desse artefato. Então, quando a gente fala na Ville Savoie, por via de regra, a gente fala dessa máscara, desse quadrado, como se e dos pátios e dos espaços que ele foi criando ali dentro, como se isso tivesse sido uma premissa inicial, como se essa
tivesse nascido pronta. E a gente vê que não foi bem assim, né? Ele partiu de 3 volumes bastante simples, até organizado de uma maneira um pouco despretensiosa, e aos poucos essa coisa que vira acaba terminando sendo o partido que unifica esse projeto. Isso foi acontecendo gradativamente. Então a gente tem, a partir de uma arqueologia do projeto, acesso a certas decisões sobre esse objeto que foram feitas. Agora é importante também a gente ressaltar que o objeto do Le Corbusier, ele não é colocado, ele não questiona os métodos e instrumentos que o Le Corbusier usa para conceber a arquitetura dele, porque a Ville Savoie ela está circunscrita na obra do Le Corbusier. Mas o que as ferramentas projetuais têm a dizer sobre os arquitetos e as suas obras? O Gaudí, por exemplo, é um desses raros arquitetos que inventou um próprio método de projetar, inventou um instrumento projetual, que ele chamou vocês chamaram de modelos de computação física, na qual ele ia pendurando esses pesos de forma a produzir arcos catenados que eram depois invertidos, enfim, a reversão de um esforço de tração para um esforço de compressão. A importância disso é porque uma obra como a Sagrada Família é tão associada a esse instrumento que ele criou, que elas não podem ser separadas. Por exemplo, não faria sentido o Gaudí ou qualquer arquiteto que fosse usar esse tipo de ferramenta para produzir um projeto como o Pavilhão de Barcelona, por exemplo, ou como o Ronchamp. Então, a ideia de que diferentes métodos implicam diferentes arquiteturas, eu acho que é uma espécie de território que a gente pode explorar melhor. Para citar um outro, Frei Otto, ele tem uma abordagem de modelar a arquitetura dele. Quando ele fala da tensão e dessas estruturas tensionadas, ele está falando de uma qualidade que não pode ser abstraída pelo desenho. Ela precisa existir no contexto do estudo. Então, o Frei Otto, ele entende a arquitetura, ele aborda a arquitetura dele a partir de uma visão modelar. E é interessante que, às vezes, quando um aluno chega interessado numa estrutura tensionada e parte de um desenho, frequentemente esse desenho se apresenta como insuficiente, há uma incongruência da técnica projetual em relação ao resultado que se quer. Esse tipo de diferença, ele passa a ficar menos óbvio quando a gente encontra desenvolvimentos arquitetônicos que poderiam, em tese, ser desenvolvidos tanto no desenho como em maquete ou com modelagem digital. Isso traz a gente para um momento onde a gente está hoje em dia, e eu acho que eu posso voltar um pouco para esse ponto do episteme versus a ontologia do arquiteto. A gente tem hoje em dia um universo, um conjunto de arquitetos, e muito tem se falado sobre o Star System e qual é o tipo de cidade que ele produz, que isso levado a uma escala, digamos, de cidade produziria uma coisa como Dubai, e se essa cidade ela é uma cidade da qual a gente quer ver ou não. Novamente, é uma abordagem epistemológica e ela é amplamente válida, pelo menos do meu ponto de vista. Mas o que é interessante é que essa linguagem, esse ethos ultra-personalista da arquitetura, ele produziu um campo de técnica projetual extremamente diverso. Os instrumentos que esses arquitetos usam são centenas, eles são muito distintos. E, de alguma maneira, eles estão colocados muito superficialmente em livros que esses próprios arquitetos publicam de uma maneira, eu acho que um pouco rigorosa, romanceada, muita gente jogando confetes, e eu acho que não há uma leitura que
cuidadosa sobre esses processos e instrumentos que estão sendo utilizados. E isso só, de alguma maneira, só se tem acesso quando se tem uma experiência de primeira mão com essas obras e esses escritórios. Enfim, a gente pode chegar aqui, e eu acho que esse é o ponto onde eu estou presente, em 3 rebatimentos, ou 3 arcos descritivos sobre essa arquitetura ontológica, ou essa abordagem processual à obra do arquiteto. A primeira, seria impossível a gente descrever uma história da técnica arquitetônica. Eu penso que em determinados sim, mas eu acho que muito desse registro já se perdeu. Eu uma vez encontrei um senhor que a gente estava durante uma exposição em Los Angeles, e ele tinha uma história muito particular. Ele tinha passado um ano trabalhando com o Le Corbusier. Hoje em dia ele é um senhor de 92 anos, ele é britânico, ele se chama Pafford Clay. Ele passou um ano trabalhando com o Le Corbusier na unidade de habitação em Marseille, como jovem arquiteto. E depois desse ano ele viajou para os Estados Unidos e ficou um ano morando na Taliesin e trabalhando com o Frank Lloyd Wright. Então, esse cidadão tinha histórias incríveis. Acho que o único cara que a gente tem notícia, ele é completamente desconhecido. Ele trabalhou com o Frank Lloyd Wright e com o Corbusier em contato com uma abordagem bastante diversa sobre a arquitetura. Tem muito a dizer sobre essa experiência. E essa experiência vai ser perdida, porque ele tem 92 anos e... então, muito desse registro que possibilitaria que a gente traçasse uma história da prática arquitetônica, ele não existe mais, né? Enfim, o segundo recorte, que eu talvez seja esse que eu procure perseguir com uma ênfase maior, é que muito quando se fala do processo projetual, ele parte de uma premissa quase que renascentista do arquiteto individual como autor do projeto único. Enquanto que, via de regra, hoje em dia, esses projetos eles são feitos coletivamente. Então, uma analogia comum é relacionar o escritório de arquitetura a uma orquestra, ou uma revista na qual o chefe é um editor-chefe. E a decisão por entrar com um violino e um violoncelo, que são instrumentos que têm atributos distintos, uma coisa paralela acontece no ambiente do escritório arquitetônico. E a descrição desse processo ele é rarefeito. Tem poucas obras falando disso. E por último seria uma coisa bastante semelhante ao que fez o Keklás, sobre fazer uma arqueologia de um projeto e a partir desse projeto tentar chegar ao pensamento arquitetônico de um determinado arquiteto ou um determinado ateliê. A distinção que eu faria dessa abordagem ao Keklás é que o Keklás ele fala da morfologia do projeto, das decisões que foram feitas estrito sensu sobre o design, mas ele não questiona os métodos e instrumentos que foram utilizados pelo Corbusier. E eu acho que hoje a gente está diante de uma diversidade instrumental tão grande e os atributos desses instrumentos são conhecidos e as decisões acerca de quais instrumentos utilizar, elas são razoavelmente objetivas. Então é nesse sentido que eu desejo desenvolver essa narrativa. Ainda está faltando dizer qual será o arquiteto ou qual o escritório, mas isso é uma coisa que Laís provavelmente pode me iluminar, Gustavo. Obrigado.